Depois dos livros poéticos e didáticos, vem os livros proféticos, depois os evangelhos, os proféticos, vai de Isaías a Malaquias, depois vem os evangelhos, que é de Mateus até João, depois vem um livro histórico, o livro que conta toda a história da igreja, do início da igreja primitiva. Então, no livro de Atos conta todas as histórias, para onde cada discípulo foi, o que fez, como é que foi e tal. Tudo isso está no livro de Atos. Quantas viagens Paulo deu, como é que foi, né, a conversão de Paulo, que foi o maior protagonista e o maior expansionista da igreja de Deus na terra, a igreja primitiva na terra, não é? E depois que Paulo viajou, fez aquelas viagens todas, ele começou a escrever as cartas paulinas. São 14 cartas, né, que vai de Romanos até Hebreu. E você me pergunta, por que as cartas paulinas? Né? Cartas paulinas. Exatamente porque Pedro, ou Paulo, no caso, ele foi em muitos lugares. No livro de Atos dos Apóstolos você contempla muitas viagens de Paulo. Paulo foi ali, Paulo foi aqui, Paulo foi lá, Paulo foi cá. Então, agora que Paulo retornou, Paulo está escrevendo. Quando Paulo estava em Roma, Paulo escrevia para a igreja de Éfeso. Quando Paulo estava em Éfeso, escrevia para outra igreja. Paulo estava numa região da Grécia, escrevia para a igreja que está em Roma. E assim foi. Essas são cartas que o apóstolo escreveu, assim como um pastor que tem igreja no Paranoá, tem igreja em Santa Maria, tem igreja em Valparaíso, ele fica em Taguatinga escrevendo carta para as igrejas. Paulo era assim também, porque ele queria o progresso dessas igrejas. Amém? Entendeu o porquê das cartas paulinas? Então, aí vem o nome, as cartas católicas, ou epístolas universais. Essas cartas católicas, existe uma orientação nesse sentido, que católico, no caso, vem de canônico, as cartas canônicas, né? Canônica vem de origem, né? Porque a cana, antigamente, ela era usada como medida, para medir as coisas. Então, irmãos, parte do princípio que essas cartas católicas são cartas que vieram da fonte, vieram na medida certa, vieram daqueles que conviveram diretamente com Jesus, não é? Você vê Lucas, que escreveu o livro de Atos, Paulo, que o citou, não é? Outras pessoas, normalmente os próprios evangelistas, como Marcos, como Mateus, eles não, como Lucas, eles não eram discípulos de Jesus. Eles foram informados a respeito daquilo que Jesus, dos feitos de Jesus. Viu? Agora, João, né? Vamos começar, Tiago, Pedro, João, Judas, todos esses eram discípulos de Jesus, irmão de Jesus. Amém? Então, aí está. Depois das cartas católicas, são 7, vem o Apocalipse de São João. Por que Apocalipse de São João? Apocalipse de São João, exatamente porque existem outros Apocalipses. Se você pegar outras Bíblias, né, como a de Jerusalém, por exemplo, como você vai pegar outras escrituras, você vai ver epístolas de Barnabé, de Maria Madalena, né? Você vai ver Apocalipse de São Pedro. Então são muitas coisas, né, que às vezes o cristão pega essa Bíblia aqui e pronto, coloca debaixo do braço e pensa que só tem isso aqui. Não, irmão, muitos escritores, muitas pessoas escreveram. Só que quando foram compilados, existia um homem chamado Clemente de Alexandria. Repita aí, Clemente de Alexandria. Este homem chamado Clemente de Alexandria, ele juntamente com Orígenes e outros eruditos, no ano de 98 até o ano 161, aproximadamente, do governo de Trajano, do imperador Trajano, até o imperador Antônio Pio, ele compilou, certo? Eles se reuniram para orar, para pedir direção de Deus
sobre quais os livros que entrariam nessa escritura. E ali, irmãos, foi fechado esse tema. Por volta do meado do século III, 260 por aí, foi fechado. Essa Bíblia foi fechada. E você observa no Apocalipse, nos diz, no final do Apocalipse, nos diz que se alguém acrescentar uma vírgula, será acrescido em maldições. E as coisas que vieram depois, assim como os livros apócrifos, que só vieram no século XV, né? Automaticamente não pode fazer parte dessa Bíblia, porque a Bíblia já tinha sido fechada. Algumas modificações, por exemplo, de tradução, algumas coisas, algumas correções após o achamento dos livros do Mar Morto, os rolos do Mar Morto, tudo bom, a gente aceita. Agora, introduzir outras coisas que foram, na época dos apóstolos, foram considerados só históricos, para livros de mera informação e não de devoção, livros históricos e não inspirados, esses não podem servir de base para a salvação de ninguém. Amém? Apenas para consulta. São livros consultivos e não objetivos. Amém? Glória a Deus. Então, queridos irmãos, a Bíblia, ela tem, essa Bíblia aqui, essa Bíblia não, uma das primeiras Bíblias traduzida por João Ferreira da Anis da Almeida, esse português que viveu lá em Torres de Tavares, em Portugal. Ele, por volta de 1628, isso é bom vocês anotar aí, que às vezes muitas pessoas não sabem. Quando foi que viveu João Ferreira de Almeida? 1628, meu irmão, você pode escrever. Então, aquelas primeiras Bíblias continham cerca de 1189 capítulos, 31.173 versículos, 773.674 palavras, 3.566.480 letras. Viu? Nas Bíblias católicas acrescentam-se alguns outros livros apócrifos, né? Tais como Esdras, como Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, Oração de Manassé, 1º e 2º Macabeus, né? E adições aos livros bíblicos de Esther e Daniel. Existe mais um pouco, esses livros são acrescentados, viu? Nas Bíblias católicas, né? A Igreja Católica Romana adicionou os apócrifos à sua Bíblia no Concílio de Trento. Foi resolvido que mais livros caberiam na Bíblia, mas a Bíblia já tinha sido fechada, e a palavra de Deus diz que seria acrescentada em pragas para quem mexesse na Bíblia. Aí fica ao critério de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu tenho certeza que Ele não gostou. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor. Então, irmãos, daí, depois da Bíblia, né, já sabemos o que é a Bíblia. Então vem a palavra religião, que é o mesmo que ligare, que quer dizer a união de duas partes separadas. Significa que o homem estava separado de Deus e foi agrupado novamente a Ele pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Viu? Agora, existe a igreja, existe a eclésia, né? Chamados para fora, que na realidade, na prática, essa igreja começou a funcionar mesmo no dia de Pentecoste, quando eu acho não, para você tem um carro muito bonito, mas precisa de alguma coisa, gasolina para funcionar. Então o Espírito Santo foi a gasolina, foi o combustível que impulsionou a igreja, colocou a igreja para andar. Amém? A igreja
poderia